A ex do meu noivo me enviou suas fitas de sexo e eu cometi o terrível erro de assistir. Meu noivo e eu acabamos de ficar noivos há uma semana. Eu propus a ele o noivado, quando ouvi de nossos amigos que ele estava triste porque seus planos de casamento foram arruinados pela cobiça. Mas ao todo, estávamos muito felizes nesta última semana. Mas isso acabou chamando a atenção de sua ex-namorada Marga. Ela entrou em contato comigo por SMS e me enviou alguns vídeos, e disse que mesmo que eu me case com ele, nunca seria capaz de satisfazê-lo sexualmente do jeito que ela fazia. Para exemplificar a situação, no início do nosso relacionamento, eu estava um pouco insegura em relação à sua ex, especialmente sobre o quão atraente ela era, mas meu noivo me garantiu que nunca mais pensaria em ficar com ela, porque ela era abusiva e costumava forçá-lo a fazer coisas que ele não gostava. Logo superei essas inseguranças porque meu noivo era um namorado incrível e sempre me fez sentir amada e muito segura. Mas a mensagem de sua ex me trouxe de volta a todas essas inseguranças. Então eu resolvi assistir os vídeos que ela mandou. Foi um grande erro. Nunca vi meu noivo tão apaixonado. Ela até tinha um vídeo dela dando um beijo nele em um lugar público. Eu nunca soube que ele gostava de todas essas coisas. Fiquei muito chateada e decidi verificar se ele havia guardado algum desses vídeos em seu telefone. Acontece que ele não guardou nenhum deles, mas descobri mensagens discutindo sobre eles com sua melhor amiga Sarah. Aparentemente, sua ex havia enviado essas fitas para ele também, para lembrá-lo de como era bom o sexo entre eles. Ele os excluiu imediatamente e a bloqueou, mas estava debatendo se deveria ou não me contar sobre isso e, portanto, pediu o conselho de Sarah. A conversa de alguma forma se transformou em Sarah perguntando quem era melhor sexualmente. Meu noivo tentou fugir da pergunta, mas ela insistiu no assunto por algum motivo. Parece que ela estava apenas sendo brincalhona, mas depois de um tempo ele ficou bravo e mandou um mini desabafo. A resposta foi basicamente esta: se você olhar de uma perspectiva puramente física, então sim, minha ex foi melhor. Ela era mais meu tipo fisicamente e sexualmente. Ela era muito agressiva e apaixonada e sempre tomava a iniciativa que eu gostava, e ela dava um baita beijo. Mas ela também era abusiva e, no final, começou a usar o sexo como uma ferramenta e, em vez de se sentir amada, tornou-se uma tentativa desesperada de me conectar com ela. Já o sexo com ela me fez perceber que sexo não era apenas sobre o aspecto físico. Sinto-me amado, seguro e feliz quando estou com ela. Mesmo que ela seja menos do meu tipo em comparação com a minha ex, a conexão emocional significa que o sexo é automaticamente ótimo. Embora a segunda metade de seu discurso de alguma forma o salve, ainda me sinto muito magoada por sua admissão de que o sexo era melhor com ela. Ele me disse que gostaria que eu fosse mais agressiva e tomasse a iniciativa, e eu até tento ser mais assim, mas quando as coisas começam a acontecer eu acabo ficando mais passiva e deixo ele assumir a liderança. Eu sei que posso tentar ser mais agressiva, mas tenho medo de nunca ser tão boa quanto sua ex, e nunca ser o tipo de garota que pode dar beijos em público. Agora eu me pergunto se ele se contentou comigo, apesar de não gostar tanto do sexo. Logicamente, sei que não preciso ser a melhor em tudo para o meu noivo. Mas dói, porque ele é o melhor namorado que já tive em todos os aspectos que posso imaginar, e sempre achei nossa vida sexual incrível. Agora eu sinto que tive sorte, porque fui a primeira pessoa com quem ele namorou depois daquela mulher abusiva, e a barra estava tão baixa que, ele decidiu que nosso relacionamento era incrível o suficiente para compensar que eu não era tão boa no sexo quanto ela era. Me sinto triste e magoada e não sei o que fazer. Essa mulher conseguiu estragar o que deveria ser um dos períodos mais felizes da minha vida. Não sei como abordar isso com meu noivo, sem parecer uma louca sem autocontrole que achou uma boa ideia assistir aos vídeos e bisbilhotar seu telefone. Depois de postar aqui, ler os conselhos e refletir sobre as minhas ações, percebi que o que eu fiz foi errado, e uma violação da privacidade do meu noivo. Eu permiti que minhas inseguranças ditassem minhas ações. Mesmo que meu noivo esteja bem comigo usando seu telefone, minha intenção de bisbilhotar foi errada. Então eu decidi apenas confessar. Sentei-me com ele no dia seguinte, e disse-lhe que a sua ex também tinha me enviado os vídeos, e também, confessei a bisbilhotice. Ele estava muito chateado, mas surpreendentemente ele não estava tão chateado com a bisbilhotice, ele parecia mais chateado porque sua ex, de alguma forma conseguiu causar drama mais uma vez em sua vida.
Ele me disse que não tinha assistido nenhum dos vídeos, porque na maioria deles, ele se sentia desconfortável em gravar e só fazia isso por causa dela, e tinha medo de que se eu os assistisse, me fizesse olhar mal para ele. Isso me fez sentir ainda mais mal pelo que eu fiz com ele, e me desculpei novamente, e assegurei a ele que os vídeos não diminuíram de forma alguma meus sentimentos ou respeito por ele. Eu queria que ele tivesse algum tempo para processar as coisas e decidir o que fazer com a sua ex, então dei a ele um espaço. Naquela noite, decidi preparar sua refeição favorita como uma espécie de jantar de desculpas, e para discutir as coisas. Ele parecia com um humor muito melhor. Ele se desculpou comigo por não ter me contado sobre as fitas imediatamente, e por ser um idiota em não perceber que ela viria atrás de mim quando ele a bloqueou. Ele me disse que gostou de eu ter contado tudo sobre a bisbilhotice, e entendeu como eu me empolguei e que eu poderia ter falado com ele e ele teria me dado seu telefone e me garantido que não havia guardado nenhum dos vídeos. Perguntei se ele iria prestar queixa sobre pornografia de vingança, e ele me disse que não queria nada com ela, e que deveríamos apenas seguir em frente e aproveitar nosso noivado e esquecer tudo. Eu disse a ele que a escolha era totalmente dele e eu apoio, e iria deletar os vídeos e bloqueá-la imediatamente. Finalmente, mencionei as conversas dele com a Sarah, e ele se desculpou comigo pelo discurso retórico. Ele me disse que foi a primeira vez em muito tempo que realmente pensou em quem era melhor, e que nunca havia me comparado ativamente com nenhuma de suas ex-namoradas antes. Ele me disse que deveria ter respondido com um simples, minha noiva está melhor. E tentou se desculpar novamente. Eu disse a ele que ele não precisava adoçar nada, e que era sua conversa particular com uma amiga, e eu não tenho o direito de ficar brava, pois ele não foi realmente desrespeitoso comigo ou com nossa vida sexual. Eu também disse a ele que tudo bem se ela fosse melhor, e que eu não serei a melhor em tudo. Ele me explicou que depois de conversar com a Sarah, ele pensou mais sobre isso, e que realmente não havia expressado bem seus pensamentos no texto, mas gostaria de me explicar melhor. Você é a melhor que já tive, não estou mentindo ou adoçando nada. Se alguém me perguntasse quem é a parceira sexual mais habilidosa ou aventureira que já tive, provavelmente seria ela. Mas isso realmente não importa, porque, se alguém me perguntasse qual foi o melhor sexo que já tive, meu primeiro pensamento seria a hora em que transamos logo após você me pedir em casamento, ou então seria a noite em que você disse que me amava, ou seria o momento em que transamos na cozinha no dia em que me mudei. Apesar de toda a habilidade e experiência dela, ela não conseguiu nem chegar ao top 3, e nós temos o resto das nossas vidas para garantir que ela nem chegue perto do top 100. Portanto, não estou mentindo quando digo que você é a melhor que já tive. Não vou mentir, apesar do que eu disse sobre não precisar ser a melhor, só de ouvir o que ele me disse, isso já me deixou muito feliz, então eu o beijei e perguntei se ele queria tentar entrar no top 3 novamente. Então, fizemos sexo. Eu realmente não tentei especificamente ser mais agressiva, mas tentei me concentrar mais no que ele estava sentindo para me assegurar de que ele estava gostando tanto quanto eu. Isso naturalmente me permitiu ser a líder e isso foi ótimo. Eu poderia dizer que ele realmente gostou também. Sei que preciso trabalhar as minhas inseguranças e potencialmente consultar um terapeuta, mas por enquanto, vou tentar o meu melhor para esquecer o que vi naqueles vídeos e aproveitar o meu noivado com o homem mais incrível que eu conheci. PS. Agradeço os comentários duros que me disseram que eu estava errada em bisbilhotar. Mas aqueles de vocês que me enviaram mensagens de ódio me dizendo que eu não era melhor que a ex dele e que deveria deixá-lo? Sério, foda-se. Talvez eu seja uma maluca insegura às vezes, mas nunca descontei nele e nunca o machucaria como ela fez. E eu querer fazer o melhor sexo que ele já teve, não é uma viagem narcisista do ego. Foi porque para mim, com ele eu experimentei o melhor sexo, e eu só queria que ele experimentasse o mesmo. Não acho que haja nada de errado nisso. Agora vou dar um pouco da minha opinião. Eu acho que essa relação está apenas no início do fim. Primeiro por ele saber que a sua ex é uma louca problemática e que a qualquer momento poderia usar esses vídeos contra ele, e mesmo assim, ele não contou à sua noiva e muito menos a denunciou, o que permite que a sua ex continue cometendo esse e outros crimes, não só com ele, mas também com outros rapazes. Segunda coisa, quem é a amiga que fica perguntando sobre a intimidade do amigo com a sua namorada? E o pior, ele ainda compartilha sem medir palavras, relatando que a sua atual não é tão boa quanto a antiga,
Isso só mostra que ele prefere ser verdadeiro e desabafar com a amiguinha do que com a própria namorada. Sei que ele pode estar em uma situação difícil, mas mano, qual o problema de denunciar essa maluca pra ela fazer seus videozinhos atrás das grades? E sendo bem sincero, pelo jeito que ele fala da ex, e como ele tenta fazer que sua atual seja parecida com ela na hora do coito, só me faz entender que ele sente saudade de dar uns pegas na maluca. Enfim, cada um com seus chifres. Qual a sua opinião acerca desse relato? Esse foi o vídeo. Se gostou, por favor, senta o dedão no like, compartilhe o vídeo e até a próxima.